Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 14 e 15. Isaías, capítulo 49, versículos 14 e 15. Enquanto você abre a sua Bíblia comigo, te convido a deixar um like nesse vídeo, a também se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e permanecer conosco. Estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, gente. Isaías 49, versículos 14 e 15 diz assim: Sião, porém, disse: O Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Mas será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Vamos mais uma vez? Sião, porém, disse: O Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Gente, o profeta Isaías é um dos principais profetas de toda a antiga aliança, um dos maiores profetas da história da nação de Israel. Os teólogos vão sinalizar uma marca muito profunda da profecia de Isaías, na qual ele é um profeta, é o chamado profeta messiânico, profeta que mais aponta para Cristo em símbolos, em figuras. É o que mais fala dessa figura redentiva, que séculos depois se revestirá em forma humana. Jesus Cristo, aquele que veio, nasceu e morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou e hoje está à destra do Pai. Inclusive, gente, no devocional de ontem eu trouxe uma nota especial sobre como nós podemos aplicar nas nossas vidas o fato de Jesus ter nascido numa estrebaria, numa manjedoura, num curral. Eu quero que essa mensagem abunde no seu coração. Se você não viu o devocional de ontem, depois daqui, dá uma passadinha lá, não só nesse, mas em qualquer dos devocionais que nós fizemos desde o início desse ano, que estão salvos aqui no canal. Mas é interessante que o profeta Isaías, no verso 14, ele fala assim: Sião, porém, disse. Talvez você já se pergunte: quem é Sião, Tiago? Se é o nome de homem? É nome de empresa? É nome de cidade? E essa expressão Sião é uma figura poética que conota o povo de Deus. Tem até aquele famoso salmo, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, os montes de Sião, essa cadeia montanhosa, simbolizava a região onde o povo de Deus estava. Então, quando Isaías fala assim, Sião, porém, disse, é uma figura, uma linguagem figurativa, poética, para sinalizar um clamor do povo de Deus. Então é como se o povo de Deus estivesse dizendo aqui, ó, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. E, gente, vamos ser honestos, será que pelo menos uma vez na vida você já teve esse sentimento, esse pensamento de que Deus te abandonou, de que Deus te desamparou, de que não tem mais saída para a sua história? Tiago, minha vida está tão cheia de nó que eu acho que nem Deus dá jeito, não tem como. Provavelmente, nós já tivemos pelo menos uma vez. Algumas pessoas têm até com mais frequência esse pensamento de que o Senhor lhe abandonou, de que o Senhor lhe desamparou, de que a sua história não tem mais jeito. E o profeta vai trazer aqui uma resposta da parte de Deus. Observe, gente, quando um profeta fala, é Deus falando através do profeta. Não é a opinião pessoal do profeta. Quando o profeta fala assim, assim diz o Senhor, é ipsis literis o coração de Deus. Tanto que no Antigo Testamento, se um profeta profetizasse e a profecia não se cumprisse, ele deveria ser apedrejado, deveria perder a vida, porque era muito sério aquilo que ele falava. Então, ele não tinha, gente, tive um pensamento aqui, uma ideia, uma opinião pessoal. Não, era Deus falando. Então, Isaías ele vai construindo ali o cenário onde o povo está desesperançoso.
É como se o povo estivesse dizendo: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. E aí Deus vai responder através de uma comparação. Olha a comparação que Deus faz. Será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? É interessante que, assim, a figura materna, dificilmente você vai ver uma mãe que esqueceu do seu filho, né? Até porque, no judaísmo, inclusive, existe uma forma da pessoa ser considerada judeu. Judeu, judia, são duas formas, na verdade, né? A forma mais flexível, por assim dizer, aceita os filhos que sejam filhos de mulher judia ou homem judeu. Mas a forma mais tradicional, e muitos ainda seguem essa forma, é reconhecer como judeu aqueles que são filhos de mãe judia. Tiago, mas se um judeu tiver um filho com uma mulher pagã, por exemplo, uma mulher considerada gentia, né, de acordo com a Bíblia, uma mulher que não é judia, então, os judeus não aceitavam essa filiação por parte de pai apenas porque é muito mais fácil você desconhecer o pai. O pai pode ali ter a relação, vai embora, a mãe nunca nem viu quem é, nunca nem sabe quem foi, e você não tem como comprovar quem é o pai. Então, poderia ser, e por isso os judeus têm essa limitação, né? Poderia ser que alguém assim, reivindicasse ser judeu sem comprovar com facilidade que era filho de pai judeu. Então, os judeus mais tradicionais pensam o seguinte: para você ser considerado judeu, você tem que ser filho de mãe judia, porque a mãe todo mundo vê. Todo mundo vê a mãe meses grávida, alguém vê a mãe tendo o filho, alguém vê a mãe amamentando o filho. Tanto que na maioria dos documentos de registro no Brasil, ainda hoje, na atualidade, é muito mais raro você não ter o nome da mãe do que não ter o nome do pai. Não ter o nome do pai, nós temos aos montes. Mas não ter o nome da mãe pode até acontecer, mas é bem mais raro. Agora, mesmo que esse seja um fato difícil, uma mulher se esquecer do filho que teve, gente, a força do amor de uma mãe é algo difícil de se comparar. No mundo, você pode, assim, sei lá, se eu pensar aqui alguns minutos, algumas horas, posso até encontrar alguns exemplos, mas até mesmo na natureza, no reino animal, você vê que a força de uma mãe, a força do amor, do senso de proteção de uma mãe, é algo difícil de igualar. Até animais que são fisicamente frágeis, eles dão a vida pelos seus filhotes. Por exemplo, se você já esteve num galinheiro, se cria galinhas, toda galinha ela foge do ser humano, né? Tanto que para algumas pessoas é difícil pegar uma galinha. Tem que ter uma técnica ali, tem que saber cercar, porque a galinha ela foge, ela escapa com muita facilidade. Agora, a galinha quando está com os seus pintinhos, meu irmão, ela vira um gavião. Ela abre a asa, ela vai para cima, ela enfrenta, porque o amor e o senso de proteção maternos é algo muito difícil de se igualar. Então Deus está fazendo o seguinte, está falando o seguinte: ó, será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê que ainda mama? Então pode ser que você encontre aí um exemplo. Tiago, eu conheço uma mãe que é tão diferentona que ela se esqueceu do próprio filho. Ela não ama o próprio filho. Claro que tem esses exemplos de mãe que não ama, né? Inclusive tem algumas mães que não é que elas não amem, mas elas passam por algumas questões emocionais pós-parto que vão causar uma certa estranheza na relação inicial ali com o filho. Mas esses exemplos são raros. Porém, Deus está dizendo, ó, mesmo que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre, eu, todavia, não me esquecerei de você. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. A ideia desse texto é pegar um exemplo que é dificílimo de acontecer. Que Deus fala assim, ó, mesmo que isso, que é muito difícil, mesmo que isso aconteça, ainda assim, eu não me esqueço de vocês. Entende? Então, para esse sentimento que o povo de Deus tinha, que o Senhor os havia abandonado, que o Senhor os havia desamparado, Deus está lembrando, mesmo que uma mãe não tenha compaixão do filho que gerou, mesmo que ela se esqueça, eu não me esquecerei de você. Por que eu trago essa palavra para o seu coração nesse momento? Para que você lembre que o Deus que pensou em você, o Deus que planejou você, o Deus que fez você, Ele ainda tem planos para você, Ele não esqueceu você.
É muito lindo também o versículo 16, o versículo seguinte ao que nós lemos, que fala assim, ó, veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Os seus muros estão sempre diante de mim. É claro, gente, que essa é uma figura poética. Mas a ideia da figura poética é te fazer visualizar e, visualizando, entender o sentimento que está naquela figura poética. Entende? Então, mesmo que não seja algo literal, não é que Deus pegou uma caneta e anotou de caneta Bic na mão dele. Mas a ideia é você realmente visualizar Deus escrevendo na mão dele como uma figura poética para você entender que é impossível Deus te esquecer. Talvez você diga assim, Tiago, eu estou numa situação, cara, que 100% de certeza Deus me esqueceu. Então eu lhe digo, 120% de certeza Deus não te esqueceu. Quando eu era criança e tinha que fazer algumas compras no mercado, até hoje algumas pessoas ainda fazem. Hoje tem um celular, né? Muita gente anota no celular. Mas você levava ali anotado num papelzinho tudo que tinha que comprar. Quando não tinha papelzinho, você anotava até na mão. Porque era uma forma de não esquecer o que haveria de comprar. Essa técnica é utilizada ainda, muito simples, muito fácil, utilizada em diversas situações. Olha, muito importante. Já vi diversas situações bem informais, onde as pessoas anotaram ali na palma da mão alguma colinha para não esquecer uma informação, um exemplo, um dado, uma estatística, alguma questão assim. Mas quando Deus fala, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, Deus está dizendo, você está constantemente diante de mim. O seu nome está constantemente diante de mim. O teu coração está constantemente diante de mim. A tua história está constantemente diante de mim. Então esse sentimento, Tiago, esse sentimento que eu tenho de que Deus me abençoou, que Deus me abandonou, que Deus me desamparou, o que é que eu faço com ele? Esse sentimento é enganoso. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, ou seja, o coração do homem não é 100% confiável. O coração do homem ele tem emoções e sentimentos que vão variar conforme as circunstâncias. Um dia bom te deixa feliz, um dia mal te deixa triste. Né? Ontem, ao acordar, quando eu peguei o celular, eu vi a notícia do falecimento de um cantor gospel, né? Depois vocês podem colocar no Google, um cantor que, inclusive, eu escutei muito aqui no YouTube. Muito, né? O Pedro Henrique, inclusive, ele faleceu na cidade de Feira de Santana, Bahia. Me parece que foi por conta de um infarto fulminante enquanto ele cantava, enquanto ele se apresentava. Infelizmente, ele teve esse mal súbito e veio a falecer. Era pai de família, casado, tinha uma filhinha pequena, se não me engano, novíssimo, 30 anos de idade, se não me engano, 30 anos de idade, e por uma questão, um infarto, finaliza a vida dele. Né? Eu não conhecia o Pedro pessoalmente, nunca tive encontro com ele, não me encontrei com ele em nenhum evento, mas eu tinha contato com as obras de arte do Pedro. Né? Eu gostava tanto da voz dele que muitas vezes, quando eu gostava de uma música, eu colocava o nome da música, aí colocava assim, Pedro Henrique Cover, para poder ouvir aquela música que eu gostava na voz dele. E com certeza ele não só me abençoou milhões de pessoas. E vai continuar abençoando, porque embora ele tenha falecido, as suas obras ainda ficam aqui nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, nas plataformas digitais. Mas quando você pensa, um homem de Deus, um artista cristão, até onde eu sei, nunca vi nenhum escândalo relacionado a ele, nada estranho relacionado a ele. Marido, pai de família, jovem, né? Acontece isso, você pensa, cara, como é isso aí? Deus abandonou, Deus desamparou. Tem coisa que a gente não vai entender, irmão. Sabe? Se você já perdeu um parente próximo, você entende o que eu estou falando. Tem coisa que você não vai entender. E o momento não é de buscar explicação. Eu não tenho um contato com a família do Pedro, né? Mas se eu tivesse, uma das coisas que eu falaria é não busque explicação agora. Agora é hora de chorar. Agora é hora de lamentar. É hora do luto, realmente. Depois, com o tempo, é natural que o ser humano busque explicações. Mas busque sabendo que você não vai entender tudo. Então, na hora que a tragédia acontece, o sentimento é esse aqui, ó. O Senhor me abandonou. O Senhor me desamparou. Parece que Deus saiu do controle. E aí vem o consolo do Senhor. Ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre, eu
todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, não sei como está a tua vida hoje, não sei como está a tua história hoje, eu não sei em que capítulo a sua história está. Mas se ela é escrita pelo dedo de Deus, meu irmão, tenha certeza que o final vai ser feliz. Tenha certeza que Deus está te guardando, está te protegendo. Tenha certeza que o Senhor permanece no controle de todas as coisas, porque Ele tem o seu nome escrito na palma das mãos dele. Você recebe essa palavra? Vamos orar juntos em nome de Jesus? Pai de amor, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus fiel e a sua fidelidade não tem prazo de validade. O Senhor não é fiel até ontem, não é fiel até o mês passado, não é fiel apenas até o ano passado, o Senhor é fiel sempre. Tua palavra fala que ainda que nós sejamos infiéis, ainda assim o Senhor permanece fiel. Ó Deus, muito obrigado pelo seu caráter santo, Pai. Muito obrigado pela confiança plena que a palavra de Deus nos dá, de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Mesmo nos momentos onde isso não parece ser verdade, onde o nosso coração grita, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos desamparou. Nós queremos agora, Pai, declarar para o nosso coração o que está escrito na sua palavra, que ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre, nós cremos que o Senhor não se esquecerá de nós. Eu te agradeço por isso, ó Deus, pelo seu grande amor em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. O seu like é muito importante para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas por esse devocional. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e permanece conosco segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no teu coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.